Olá pessoal, estamos aqui já para a nossa aula de funções, nossa aula número 18. Quem já está aqui com a gente? Carlão, Daniele e Salete. Áudio ok, tudo certinho, imagem. Beleza, boa noite Daniele, tudo bem? Vamos aguardar mais uns minutinhos, né? Mais 3 minutos, para a gente poder começar nossa aula. Lembrando que as funções de hoje, valor, corresp, índice, decabim e desloque. Fala, Márcio. Fala aí, Carlão, bom? Tranquilo? Eu vou aproveitar que a cidade está esperando mais alguém chegar e perguntar alguma coisa sobre a turma que está montando para a PF lá. Ah, legal. Ó, a turma da PF eu estou pensando, querendo fazer assim. Eu falo querendo porque depende de alguns fatores. Primeiro, aluno, tá? Eu preciso de no mínimo 10 alunos para formar a turma, ok? E eu preciso também, dentro do planejamento que eu fiz, que a banca colabore, né? Vou te explicar qual é a ideia. A princípio, cada domingo a gente vê a parte de teoria. É uma aula que é gravada, ok? Vai ser gravada e colocada à disposição. Domingo. De segunda a sexta, a gente vai disponibilizar questões. Questões e um vídeo comentando aquela questão, que é a questão do assunto que foi tratado no domingo. A gente vai fazer aulas por tópicos, perfeito? Então, você vai ter 5 questões sobre aquele tópico, né, juntando segunda a sexta, e no sábado a gente vai fazer um tira-dúvida online, onde a pessoa pode entrar, participar, interagir, e esse tira-dúvida também é gravado e fica à disposição. Então, né, tanto o vídeo do comentário das questões, a questão é em PDF que vai, e a própria teoria de domingo, ela fica gravada para a pessoa que se matriculou na turma à disposição. Perfeito? A gente pretende, em 23 semanas, cumprir o edital todo. Tem bastante coisa, ok? E aí entra a colaboração da banca, né? Porque alguns falam que a prova seria em abril, né? Eu, a princípio, não acredito. Com essas 23 semanas, a gente vai para junho, tá? Se eventualmente sair o edital definindo que a prova é em abril, a gente vai ter que encurtar. Em vez da aula de teoria só no domingo, vai ter que ser domingo e mais um dia da semana, na quarta, por exemplo, como espaçada. Para a gente, em vez dessas 23 semanas, demorar 12, ok? Mas já vou avisando, né? Cara, com 12 não é legal para a pessoa assimilar a matéria, tá? Então, o ideal era ter começado antes, mas você sabe que não adianta, não vinga turma nenhuma, né? O que está aparecendo é Polícia Civil, e até alguns que querem fazer estão ainda no ritmo da Polícia Civil. Eu falei, pô, como a aula é gravada, amigão, então fica tranquilo, depois só vai correr atrás do prejuízo. Porque eu estou falando, se a prova sair em fevereiro mesmo, né? Nas 3, 4 semanas que a gente está falando de atraso, tá? Então, a princípio, é esse o cronograma. Domingo, a aula de teoria. Segunda a sexta, exercício. Sábado, tira dúvida. Beleza? É para fechar em torno de 24 horas, né? Porque eu não estou muito preocupado com a carga horária. Estou preocupado em vencer os tópicos bonitinho, um a um, né? Por isso, essas 23 semanas, tá? E o valor da turma é R$300, ok? Então, por enquanto, é isso que a gente está tentando colocar à disposição. Mas lembrando que para fazer uma turma extensa dessa, né, a gente precisa de sair, né, sair de início já, uns 10 alunos. Se você começar com 5 aí, apostar, não é um trabalho que, de repente, não vai ser vantajoso, legal para ninguém. Okay? Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Tudo bem. 7-2, tranquilo, Carlão? Explicado ali? Carlão. Beleza, tranquilo. Deixa eu pensar um pouco nisso.
Mas Tranquilo. eu acho que vai ser um dos 10 aí. Ou mais de 10, né? Tomara que seja mais de 10. Tomara, né? Do que é, professor? Você estava Não falando. conta, não conta. Não conta, pra Roberta. Chegou Ah, não, é atrasado. preciso saber. Preciso A Roberta saber. mesmo já falou para mim que ela vai primeiro focar na Polícia Civil. Ah, sim, Da é PF. da Federal, né? Isso. Tem até um outro colega também da turma presencial também, ele ficou meio assim, eu falei, ó, cara, na boa, do ritmo que vocês estão estudando para Polícia Civil, cara, não perde o foco, não perde o foco. Segue. E aí, se em fevereiro, depois da prova, tiver um tempo, a gente conversa depois de novo, tá? Sim. Aí fica tranquilo. Até porque, mesmo que sair edital agora em janeiro, a prova só se a prova da Federal marcar e sair, e da Civil postergar, né? Mas eu acho que a lei das coisas, a lei, né? Pelo caminhar a ordem normal das coisas seria. Eu acho que vai ser primeiro da Civil mesmo. Mas nesse mundo doido a gente não sabe o que vai acontecer. A gente agora já não sabe de mais nada. Não. Então a gente vai trabalhando e criando sempre um plano B. Beleza, vamos lá, pessoal, vamos lá. Então vamos voltar aqui para. Até porque essa aula de funções vale também para o pessoal da PF, né? Vale porque cai a parte de planilha, ok? Então vamos vencer aí mais 5 funçõezinhas, hoje da função 86 à função 90, tá? Estamos chegando naquela meta do 100, ok? Ainda tem algumas funções legais, vamos dizer assim, de que cai em prova, tá? Não é aquela frequência, cai em toda a prova, não. Mas cai e às vezes faz uma diferença boa, né, para quem está estudando. Perfeito? Mandei para vocês um materialzinho em PDF, né? Então vamos começar com a primeira função. Quem está aqui com a gente, vamos lá. Roberto entrou agora há pouco, Salete, Daniele e Carlos Romanel. Isto, vamos lá, Carlão, vamos lá. Primeira função do dia. Valor. Converte em um número uma cadeia de texto que representa um número. Cuidado aqui, tá? Quando ele fala que vai converter, a pessoa pode interpretar um pouco de forma errada isso, tá? Essa cadeia de texto não é eu escrever 10 em uma célula e ele converter essa escrita no valor numérico 10. Não. Acontece muitas vezes de você importar dados. Opa, agora sim. Beleza? Voltou? Era isso, Carlão? O áudio tinha sumido? Positivo. Não vou contar que foi a Salete que desligou teu áudio. Não entendi isso aí também, Tá bom, vamos lá. Tranquilo. Então, a ideia, né, quando você às vezes importa, tá, de um sistema, ele vem e não vem no formato numérico. Ele vem às vezes no formato texto. A gente pode perceber, por exemplo, que na célula o número é alinhado à direita e o texto é alinhado à esquerda. Então, às vezes, professor, estou tentando somar aqui e não está somando. Meu amigo, você viu que esse número que está aparecendo para você na célula não é um número. Mas como não é número? Daí, não, porque ele está alinhado à esquerda e provavelmente você deve ter importado, copiado isso de algum lugar e ele veio como texto, tá? Então, imagine que numa célula qualquer, eu tenho esse 10 assim, tá? Né? Para a pessoa, se eu for botar uma aspa e dita 10, ele entende isso como um texto. E a ideia da função valor é você pegar esse conteúdo dessa célula e transformar isso em um valor numérico, tá? O texto, entre aspas, é uma referência a uma célula que contém o texto a ser convertido. Então ele vai pegar um valor texto e vai transformar isso. Você não está ouvindo, Salete? Né? Saiu já. Então era por isso que o Chico mexeu sem querer, achou que ia ativar e na verdade desativou, tá? Mas beleza, daqui a pouco ela volta. Eu acho que os demais, áudio está ok? Só para ver se é um problema local. Áudio. Normal. Então tá. Deve ser um problema local
do computador dela, né? Beleza. Vou dar uma volta. Bem, então, né, este é o papel da função valor. Pegar um valor, né, de formato texto, e transformar isso para um valor numérico. Dá uma olhadinha na questão que a gente separou. Olha só. Ó, lembra que eu falei? Ó, olha aqui, ó. A pessoa deve ter importado... extrato. Né? Tem vários aplicativos de home bank que geram para você. E aí você traz e ele veio, puxa vida, ele vem nesse formato. Primeiro, que isso aqui não pode ser número, porque não tem uma vírgula aqui, né? Tem um ponto. Então, importou de um outro padrão americano, sei lá. Não sei de onde é que veio esse valor, ok? Mas ele veio no formato texto. Considere a figura abaixo extraída de uma planilha do aplicativo Office Excel 2010, sabendo que os dados da célula, da coluna da direita, esse aqui, são do tipo moeda. Essa coluna já está formatada como moeda. E que a célula que contém o valor, R cifrão 1 e 15, é a célula E18. Você vê, a banca não colocou nem aqui os cabeçalhos, né? Então essa aqui é a coluna E, essa aqui provavelmente é a linha 18, E18 tem 1 e 15. Aqui é a D, aqui é a 19, e assim vai, ok? Assinale a alternativa que apresenta uma fórmula correta e capaz de transformar os dados da coluna da esquerda nos dados da coluna da direita. Muita gente vai pensar, de repente, nesta função aqui, nesta função aqui. O problema, modo de dizer, né? O problema desta função é que o moeda, tá? Eu não precisaria, a função moeda existe, mas a coluna E, ela não precisaria estar formada, tá? Não precisaria estar formatada como moeda, tá? Então seria um formato normal de número, tá? E eu usaria a função moeda justamente, né? Então, só um segundo. O problema no seu equipamento, Salete. Ou você não está ouvindo, não adianta nem eu argumentar. Tenta de outro aparelho, né? O celular, sei lá. Vamos lá, voltando. Então, o grande problema ali é que a função moeda existe, mas eu não precisaria ter a coluna formatada, tá? Não precisaria estar formatada como moeda. Perfeito? Então, veja. Valor. Só que eu estou pedindo para substituir o quê? Lembra da função substituir? Ele faz uma troca. Em 18, onde ele achar ponto, ele troca por vírgula. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai trocar isso aqui por vírgula. E ao trocar por vírgula, eu vou mandar transformar isto, que é um texto hoje, em um valor numérico, 1 e 15. E como a coluna já está formatada como moeda, ele vai jogar um cifrão. Cara, que manobra! Então, veja, isso muitas vezes, quando a pessoa importa dados de outros lugares, realmente dá um trabalhozinho do cão para você ajustar a um formato que você quer. Então, aqui ele usou duas funções. Uma, o substituir, para trocar o ponto por ponto e vírgula. E mesmo trocando o ponto por ponto e vírgula, ele teve que usar a função valor para transformar isso, que até então era um texto, em um valor numérico. E como a célula em si, como a coluna em si, e aqui fala o enunciado, tá? São do tipo moeda. Como a coluna já está formatada como moeda, ele já acaba ajustando, adequando a um padrão, símbolo monetário e o padrão de 2 decimais. Resposta aqui para nós, letra A. Ok? Veja, na função moeda, funcionaria, mas não precisaria estar formatado. E eu não precisaria trocar
o ponto pelo ponto e vírgula. Pela vírgula, perdão, desculpa. O ponto pela vírgula. Ok? Então, por isso, nossa resposta a essa questão, letra A. Olha aí, 2014, Covesp. Covesp. Prova para jornalista, né? Coitado, o que ele tem que saber esse tipo de conhecimento, né? Mas concurso é assim. Vamos lá? Vamos para a próxima, então? Vamos para a próxima questão, próxima função. Próxima função é a função Corresp. Vamos lá. A função Corresp procura um item especificado em um intervalo de células e retorna a posição relativa desse item no intervalo. Olha, tem uma certa semelhança com a tal da função PROC-V. A função PROC-V também faz uma procura, ok? Também faz uma procura. Então, a ideia da função Corresp, ele vai procurar por um item dentro de uma matriz. Veja, o que eu estou procurando, aonde eu estou procurando. Ok? Aonde eu estou procurando. E ele vai trazer a posição, em que posição encontra-se tal elemento. E aí eu tenho um outro argumento, terceiro argumento, que é um argumento opcional, que é o tipo de correspondência. Esse tipo de correspondência, cara, queira Deus, né, que apareça o zero, que é a busca exata. O -1, o 1, ele é chato que é o cão. Na verdade, nós temos uma outra exercício, uma outra questão em seguida, que a gente vai usar esse Corresp também. Tá? Por enquanto, vamos pensar o seguinte. A ideia do Corresp é, se eu colocar -1, caso não exista a correspondência exata, ele vai retornar a posição próximo do valor mais alto. Porém, a matriz tem que estar em ordem decrescente. Se é negativo, tem que estar em ordem decrescente. Ok? Do maior para o menor. Ele pega o mais alto. Caso esteja 1, e não exista a correspondência exata, se existe, se ele achou o número, beleza, pega aquele deu. O problema é quando não acha. Quando não acha, e aí quando não acha, e está 1 como argumento, ele retorna a posição do próximo valor, o mais baixo. O mais baixo, mas entenda. Entenda, a tabela tem que estar em ordem crescente. Então, o segredinho é, -1 tem que estar em ordem decrescente, do maior para o menor, está caindo. 1 está em ordem crescente. E ele sempre, como ele vai procurando, ele sempre vai pegar o primeiro. O primeiro na ordem crescente é o menor. O primeiro na ordem decrescente é o maior. Concorda? O primeiro que ele achar, como está em ordem decrescente, é o maior. Ok? Mas vai ter um exercício daqui a pouco nessa história de 1 menos 1 aí, para a gente poder discutir. Por enquanto, olha a função que eu trouxe para vocês. Consupla, Prefeitura de Suzano, São Paulo, analista de sistema. O que nós temos aqui? Marcos, André, Joana, Luísa e João. Uma lista. Ok. O valor apresentado em D6, após a execução da expressão Corresp, Luísa, estou procurando Luísa, aonde? De A1 até A5. Cara, não tem 1, não tem -1, não tem nada, é o zero. Ele só busca o valor exato. É Luísa? Não. É Luísa? Não. É Luísa? Não. É Luísa? Achou a Luísa. O que ele traz com informação? Essa correspondência. Como assim correspondência? Essa posição que a Luísa está na lista. Ok? Então ele vai trazer o quê? 4. Ele vai trazer 4. Ok? Porque, ó, 1, 2, 3, 4. A posição que a Luísa se encontra. Perfeito? Por isso que eu falei que é parecido com a função PROC-V. A função PROC-V eu traria um outro dado. Não. No caso da função Corresp, ele traz justamente essa posição.
Ok. Vamos lá. Opa, perdão. Índice. Mais uma função. Retorna o valor de um elemento em uma tabela ou uma matriz, selecionado pelos índices de número de linha e de coluna. Então, novamente, funções de procura, tá? Só que nesse caso, eu não vou informar o valor, eu vou informar a posição, o índice, tá? Numa, eu te informava um valor e você procurava numa lista. Essa eu te dou uma lista e te digo que essa posição, o que tem nessa posição da lista? Olha só. Índice, matriz, né, o conjunto de células, né? Conjunto de células. Número da linha. Número da linha. Então, opa, volta aqui. Número da linha. Essa linha da matriz a partir da qual o valor deve ser retornado. Vou informar a posição 1, 2, 3, 4. Que posição dessa matriz eu quero. E eu posso não só informar a posição da linha, mas também informar a posição da coluna. Informar a posição da coluna. Ok? Então, a posição da coluna é uma posição opcional. Lembrando que a posição da coluna parte-se de que uma matriz ela tem que ter mais colunas, né? Se ela só tiver uma coluna, eu não vou poder informar aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante. Olha só. Olha só. A figura a seguir é parte de uma planilha do Excel 2003. Versão em português. Em uma célula formatada apropriadamente, foi atribuída a forma índice. Qual é a matriz? A2 até A6. Perfeito? Ó o Corresp, ó o Corresp. Tu lembra o que eu teria que dizer aqui? Eu teria que dizer aqui a posição da linha. Só que essa posição da linha, né? Se é a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, né? Ela vai sair da função Corresp. Lembra como é que funciona a função Corresp? O que eu estou procurando? Estou procurando por 36. Onde? Aqui. Aqui. De B2 até B6. Tu já percebeu que não tem 36, né? Não tem 36. Então, o que ele vai fazer? Né? Ó, 1. Lembra que o 0 é só a busca exata. O menos 1, ele tem que estar em ordem decrescente. E o 1 tem que estar em ordem crescente. Está em ordem crescente. Vamos procurar o 36? Não. Ele pega o valor mais baixo. Mais baixo. Então, 36, como não tem, se tivesse era o próprio. Mas como não tem, eu não posso pegar o 38. Eu pego o valor mais baixo, o 25. Ok? Eu estou procurando pelo 36. Como está em ordem crescente, eu informei 1. O 1 pega o valor mais baixo, que é o valor justamente anterior. Ó, aqui, 25. Agora, o 25 está em que posição? 1, 2. Tudo isso aqui vai trazer 2. Que é a linha. É a linha. Então pensa. Linha 2. Abacate, linha 1. Goiaba, linha 2. Coluna. Não poderia nem informar coluna 2, porque o intervalo é de A2 até A6. Ok? Então, 1. Se fosse 2, traria o 25. Mas como é 1, é a própria goiaba. É a própria goiaba. Então, eu posso mapear o que eu quero trazer, informando de que linha e informando de qual coluna. Então, a função índice serve para isso. Você mapear o que você quer trazer. Dentro dessa matriz, eu quero trazer, né, a segunda linha da matriz, a primeira coluna. Então, segunda linha, não é a linha 2. A linha 2 é a primeira linha da matriz.
A segunda linha da matriz é a linha 3. Resultado, goiaba. Você vê que a coisa começou a complicar, né? Então, já estamos aqui no nível mais hard, envolvendo funções de procura, de pesquisa. E aí você, pô, graças a Deus que o PROC-V é fácil, né? Quem achar o PROC-V difícil, pega o PORRESP, pega o índice, dá para complicar bem mais. Perfeito? Entendemos ali, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Qualquer coisa, levanta a mão e pergunta, né? Qualquer coisa, levanta a mão e questiona. Vamos para a próxima? Muito difícil. Eu falo que é difícil você lembrar desses detalhes, né, Roberta? Porque é cheio de... a matriz vem primeiro ou a matriz vem depois? O que eu estou procurando, né, é cheio de detalhes. A estrutura da função, ela é cheia de detalhes. Por isso que não é uma função regular que caia tanto. Mas, como você observa aqui, ó, né? Prova 2013, a banca IADES, né? Órgão Sudã, nem sei o que é Sudã, superintendência de alguma coisa deve ser, né? Tá? Cargo estatístico, ok? Então, não é uma prova comum, mas faz parte da nossa lista, até para você ver que existem outras funções além das do beabá, né? Tá? Pensa que já estamos na função de número 88, agora 89. Então, é natural que venha se tornar cada vez mais chatinho, mais difícil. Beleza? Vamos para a próxima? Você já viu qual é a função 89? Função 89 é a nossa função decabim. O decabim ele tem variações. Decabim, decax, decaoct, binadec. Mas não de remédio, né? Você já tomou teu binadec, teu decabim, tá? Então, veja. Qual é a ideia do decabim? É transformar um número decimal em binário. Então, o decahex é transformar um número decimal em hexadecimal. Decaoct é um número decimal em octal. Então, são funções de transformação. E aí tem a volta, né? Tem a volta. Binadec, binário em decimal. Binahex, binário em hexa. Hexabin, né? Tá, calma. Aí nós já vamos passar de 100 só hoje, né? Calma aí. Vamos ver o decabim bonitinho. Decabim, o número que você quer converter, transformar, e a quantidade de casas. A quantidade de casas, ok? Se for omitido, perdão. Se for omitido, né, ele é opcional, ele usa o número mínimo de caracteres necessários para representar aquele número. Professor, isso cai em prova? Já caiu. Olha aí, FCC, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Prova de auditor público externo. Considere o seguinte trecho de uma planilha editada no Excel 2010. A figura exibida consta de uma planilha na qual estão preenchidas as seguintes células. Da coluna A. Não sei para que ele falou, se ele mostrou a tela, né? A1 tem 3, está aqui. A2 tem 9, está aqui. A3 tem 5. A4 tem 1. A5 tem 4. A6 tem 2. A7 tem 8. E A8 tem 8. Tá aqui, né? Poderia sumir com essa parte. Na célula B3, da cinzinha, e B5, da cinzinha, foram inseridas respectivamente, e caramba, a função maior e a função decabim. Professor, eu não faço a menor ideia o que é decabim, mas maior. Maior está na lista que você viu e está na lista que não é tão difícil. Maior, tá? Intervalo, A1 até A8, e o enésimo, né? Eu quero o oitavo maior. O primeiro maior é um 9, o segundo maior é um 8, o terceiro maior é outro 8, e o quarto maior é um 5. Ok?
O quarto maior é um 5. Perfeito. Então tá. Então vamos pensar. Aqui, ó. Cadê o 5? Ó, eu tenho 5, isso, deixa eu ver, maior, tá? A1 até 8, e ponto e vírgula 4. Rabisquei aqui, mas é isso aí mesmo, né? Tá? É o quarto maior. Primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, quarto maior. Ó, o quarto maior. Quarto maior, ó, acabou. Acabou. Ou seja, você não precisava saber a função decabim, não precisava. Mas, professor, eu sei a função decabim. Então tá bom, vamos lá. Decabim, o número que você quer e com quantos dígitos você quer. Então, primeira coisa, qualquer número com mais de 4 dígitos ou menos de 4 dígitos, você risca. Tá? Ó, por exemplo, risca. Risca duplamente. E outra, se é transformar um número decimal em binário, a representação só pode ser de 0 e 1. Risca e risca. Não tem como ser xx9. Qual é o valor de A2? A2 é 9. Como é que eu transformo o 9 em binário? Veja, tem aquele macetezinho, né? 1, 2, 3, 4. Esse primeiro número, se ele está ligado, ele vale 1. O segundo número está ligado, ele vale 2. O terceiro número está ligado, vale 4. E o quarto número está ligado, vale 8. E agora? Como é que você vai compor o 9? Para compor o 9, eu vou pegar o 8, não pego o 4 porque passa, não pego o 2 porque passa, e eu pego 1. Pronto, acabei de fazer um 9. Olha lá, 5 e 9. Resposta, letra B. Mas tu vê, né? Tu vê que para aquela função, a Carlos Chaga, colocou uma função absurda, mas se o cara conhecesse a função maior, acabou, não tinha discussão nenhuma. Beleza? Tranquilo essa? Entendemos o decabim? Meninas, Daniele, Carlos, Roberta, tranquilo? Ok. Então vamos lá. Vamos para a nossa última função da noite. Vamos para a função desloque. Né? Tem uma difícil e uma fácil. Né? Retorna uma referência para o intervalo, que é um número especificado de linhas e colunas de uma célula, ou intervalo de célula. A referência retornada pode ser uma única célula ou um intervalo de células. Você pode especificar o número de linhas e de colunas a serem retornadas. Ok? Ref, a referência ao qual você quer se basear no deslocamento. Lins, a quantidade de linhas, o número de linhas, ou acima ou abaixo a que se quer, né, que a célula superior esquerda se refira. Colunas, cols, o número de colunas, mesma coisa. Essa altura e largura é quando eu quero trazer uma matriz. A altura é quantas linhas eu quero que traga. Largura é quantas colunas eu quero que traga. Vamos lá. Olha só. Aí, nada é tão ruim que não possa piorar. Olha aí. Função C, função proc V, função desloque, função desloque. E aí, 2018, ó, quase, hein? Quase o FPR, não é? Não, é UERR. UER, Universidade Estadual do Roraima, né? Isso. Minha geografia tá ruim hoje, né? RR é Roraima, isso? Deve ser, né? Deve ser. Tá? Rondônia. Isso aí, Rondônia. Vamos lá. Considere, então, a planilha, a representação de uma planilha do Excel em português, a seguir no qual I é linha e N é coluna. Né? Não sei por que eles colocam essa representação tosca, né? Linha é coluna e linha. Na célula B7, só que não está aparecendo aqui,
foi criada esta função. Tu sabe que a função PROC-V, eu tenho uma pergunta, e eu tenho um caso verdadeiro e um caso falso. Então, na verdade, a resposta da função só pode ser ou esse desloque ou esse desloque. Vamos pensar aqui, ó, se fosse esse desloque, se fosse esse. Como é que funciona a função desloque? A4, estou aqui. Quantas linhas para baixo? 0. Então não mexe. Quantas colunas para a direita? 2. 1, 2. Então, traria R$ 1.400. Estou deslocando 0 linhas e 2 colunas a partir do A4. Tá, e se der falso? E se der falso, que é aqui, ó. A2 está aqui, ó. O A2 está pedindo para você deslocar uma linha para baixo. Foi. E 2 linhas para a direita. 2 colunas, perdão. Uma linha para baixo e 2 colunas para a direita. 1, 2. Então, as duas únicas respostas viáveis ou é 1.400 ou é 1.300. Ok? Ou é 1.400 ou é 1.300. Então, não, não e não. Ou é A ou é E. O que vai depender é a pergunta aqui. Só que a pergunta tá estranha, é um PROC-V. PROC-V. Lembra do PROC-V? Vamos resolver PROC-V? Vamos resolver. O que eu estou procurando? 100. Onde eu estou procurando? De A2 até C5. Não precisa estar em ordem. E quando achar, traz a segunda informação. É 100? Sim. Então, 1, 2. O que essa função PROC-V vai trazer? 1.200. Cara, não devia ter uma pergunta aqui? Uma pergunta não gera um verdadeiro ou falso? E agora? Agora, uma coisa estranha. Em vez da pergunta, se eu coloco um cálculo, se eu coloco uma função, e a função ela obtém êxito, ela é resolvida, se eu botasse uma soma, quanto é que dá a soma de tanto a tanto? Essa soma é resolvida, isso é entendido como verdadeiro. Isso, se ela não é resolvida, se ela dá algum tipo de erro, de falha, ela é entendida como falso. Então aqui, como o nosso PROC-V foi resolvido, eu entendo como verdadeiro, e verdadeiro traz o resultado desse desloque. Que coisa doida! Resposta, letra A. Ok? Então, essa sim. Essa é para acabar. Tá? Essa é a função difícil da noite. Né? Não pelo C, mas pelo conjunto, né? Um C, um PROC-V lá dentro, 2 desloque, onde cadê a pergunta? O cara tinha que interpretar essa parte ainda, questãozinha complicada. Mas pergunto vocês, a função desloque em si, né? Entendemos? Eu comecei resolvendo por ela para a gente entender bonitinho o desloque. Entendemos o desloque? Ó, Roberto apavorado, né? Questãozinha complicada, Roberto. Carlão, entendemos? Vamos lá, quem mais? Daniele, entendeu? Roberta, ok? Não entendeu? Não entendeu? Bem. Tu não entendeu a função desloque? Desloque. O desloque, vou voltar lá, ó. Desloque. Eu tomo uma célula como referência, A4. Tá? É a minha célula de referência. A partir dela, eu quero que você dê 0 passos para baixo. Linha. Quantas linhas? Nenhuma linha para baixo. E eu quero que você dê 2 passos para a direita. Ok? O primeiro passo, o segundo passo. Outra função desloque, só para a gente brincar. A2, a referência é essa. Ele quer que você dê 1 passo para baixo. Dê. Fui para a linha 3. E quer que você dê 2 passos para a direita. 1, 2. 1.300. Então, nesta função C,
De acordo com o resultado da pergunta, ou ele vai trazer 1.400, que é o resultado do primeiro desloque, ou ele vai trazer 1.300, que é o resultado do segundo desloque. Então agora só nos resta resolver o PROC. O PROC que é a pergunta. E aí que entra aquele detalhe. Como a função PROC conseguiu ser resolvida, ela não gerou problema, ele entende que isso é verdadeiro. Você conseguiu resolver? Sim. 100, procurou naquela tabela, trouxe 1.200. Tá? Como teve êxito, conseguiu resolver, ele entende como verdadeiro. Como tem o verdadeiro, ele traz o resultado do segundo argumento, aquele desloque do 1.400. Ok? Melhorou, melhorou. Pouquinho. Rever depois da gravação. Isso. Mais uma dúvida? Tá, legal, legal. Boa, boa. Então tá. Fechamos por aqui a nossa aula número 18 sobre funções. Voltaremos aí semana que vem, né? Com a aula 19, depois 20, para fechar o nosso pacote de 100. Um abração e até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. 19 horas, vai ficar gravado aí, o pessoal assiste depois aí que não puder ver agora no ao vivo. Bem, nossas funções de hoje que a gente separou para vocês, hoje é a nossa aula 17, estamos nos encaminhando para o final aí do curso, né? São 20 aulas, faltam mais essa e mais 3. Hoje a proposta é função transpor, sinal, fórmula, este texto e teto, ok? Chegando mais uma colega. Olá, Roberto, tudo bem? Oi, professor, boa noite, pessoal. Vamos lá. Estamos falando, né, que hoje as funções, né, que a gente vai trabalhar, as 5 funções de hoje, são transpor, sinal, fórmula, este texto e teto, ok? Bem, vai chegando aí no final, né, para nós fechar a 100, vai ficando cada vez mais complicado de você selecionar uma função. Função tem, mas buscar o exercício, buscar a questão que aborda aquela função. Aí que essa é a dificuldade, ok? Então, né, já tínhamos colocado já há um bom tempo aí, se alguém viu alguma função cair numa prova e ela não está na nossa lista, pega e manda para nós. Até agora ninguém se manifestou. Então, a gente está seguindo aí a ordem que eu venho achando, né, vendo que vem caindo e colocando para vocês. Perfeito? Então, vamos começar com a nossa primeira função, que é a função transpor. Veja, transpor vem da ideia de matriz transposta. É aquela ideia da inversão. O que é linha passa a ser coluna e o que é coluna passa a ser linha. Veja, a função transpor retorna um intervalo vertical de célula como um intervalo horizontal. Então, o que é? O intervalo vertical, ao transpor, ele vira um intervalo horizontal e vice-versa. É o princípio da matriz transposta, ok? A função transpor deve ser inserida com uma fórmula de matriz em um intervalo com o mesmo número de linhas e colunas, respectivamente, que o número de colunas e linhas do intervalo de origem. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho de A1 até A4, na hora que eu for criar a fórmula, eu tenho que selecionar A1 até A4 tem 4 células. Então, eu tenho que selecionar 4 células na horizontal para criar a tal da fórmula. Sim, né? Porque na hora de transpor, ele tem que ter exatamente o mesmo tamanho. Ok? Vamos lá. Matriz né? Como é que funciona a sintaxe? Transpor e a matriz, o intervalo conjunto de células. Uma matriz é um intervalo de células de uma planilha que você quer transpor. A transposição de uma matriz é criada usando a primeira linha da matriz como primeira coluna da nova, a segunda linha da matriz como segunda coluna da nova e assim por diante. Então, é a ideia justamente da inversão.
ok? Pior, isso já apareceu, já caiu em prova. Não é uma situação muito... Fala aí, Roberta. Então, assim, se é de A1 a 4, quando vai transpor, vai virar A1 até a 4, vai virar A1, B1, C1 e 4.1, é isso? Na verdade, se você tem de A1 até A4, quer dizer que você tem 4 linhas. Uma coluna e 4 linhas. Aonde você for criar esta função, você pode criar em qualquer lugar. Quero criar na X alguma coisa. Pode. Entendi. Não precisa ser exatamente no comecinho dos... Do ladinho, vamos dizer, não precisa. Tá. O único detalhe é que tinha uma linha... Perdão. Tinha uma coluna e 4 linhas. Sim. Agora, onde você vai criar, tem que ter 4 colunas e uma linha. E uma linha, no caso, sempre com... Isso que eu achei que era, né? Mas assim, achei que tinha que ser já igual, logo no começo. Mas não. Vai ser, então, 4 letras e um número. Vai inverter isso. Isso mesmo. Tá bom. Manda aí, Salete. Não consegue mostrar online pra gente? Faz na planilha? Eu não estou com o calque aqui aberto, mas... também. Não, aqui, ó. Pode ser no Excel. Só um segundo, peraí. Segundo. Deixa eu ver. Aqui. Aí. Olha só. Vamos pensar aqui, ó. Estão enxergando bonitinho? Sim. Vamos fazer também uma matriz muito grande. Aonde eu for criar, como ali tinha 3 linhas e uma coluna, que eu tenho que ter 3 colunas e uma linha. Igual transpor. Transpor. E5 até E7. Na hora que eu vou dar o Enter, eu tenho que dar Ctrl Shift Enter para ele entender isso para todas. Aí até isso mesmo. Olha lá, feito. Pronto. Ok? O que ele fez? Ele pegou o 10, colocou aqui. Colocou o 20 do lado. O que era linha virou coluna. O que era linha virou coluna. Perfeito? Tá. Foi selecionado. Daí dá Ctrl Shift Enter, né? Isso. Para que ele aplique esta fórmula para todo o intervalo selecionado. Eles não vão complicar para tudo. Não. Eu falo que o tipo de pergunta que cai em prova, ele não entra tanto no mérito da prática em si, da construção, né? Mas já foi alvo de questão, né? O para que serve, né? Qual é a intenção da função. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Então, só um pouquinho aqui, para que agora... Aqui. Olha só. Vamos ver como é que isso já caiu para nós em prova. IBFC, Prefeitura de Vinhedo, professor de educação básica. Acho uma questão meio exagerada, né? Mas tudo bem. No Excel, existe uma função que permite converter o intervalo de células na vertical e o intervalo horizontal, e vice-versa. Veja que isso é a própria definição, né? É o próprio conceito aqui do ajuda, ó. Retorna o intervalo vertical de célula com o intervalo horizontal, ou vice-versa. Então, o que ele cobrou foi justamente o ajuda. Assinale a alternativa que indica corretamente qual seria essa função. Concatenar? Não. Texto? Não. Valor? Não. Óbvio. Então, aqui para nós, dentro da situação, é a função transpor. Tá? Então, se eu tenho originalmente algo horizontal, eu vou selecionar depois na vertical e criar a função. E ele vai jogar um para cada elemento bonitinho.
É a função transpor. Ok? Resposta, letra B. Primeira função, né? Agora começa a surgir aquelas funções não tão usuais. Mas veja, né? Caiu 2019 e para um cargo que eu diria que não, né? Uma cobrança meio exagerada. Então, tudo pode acontecer. A banca é livre para ela cobrar o que ela quiser. Ok? Então, por isso que a gente está tentando cercar um pouco mais alguns exemplos de funções. Mais alguma dúvida nesta? Podemos seguir? Tenho. Vamos lá, fala aí. Ali onde você colocou os números ali, né? Naquelas colunas ali. Você pode transpor para uma delas, por exemplo, na E. Você colocou na E, na coluna E. Sim, eu tinha um intervalo de células. Iniciando essa coluna. Se eu tinha um intervalo de E5 até E7, eu posso selecionar esse aqui e transpor para qualquer lugar. Tipo assim, eu posso transpor iniciando nessa coluna ou finalizando nela? Posso, mas não na célula preenchida, né? Não na célula preenchida. Eu poderia pegar e criar aqui em E12 em diante. Mas na coluna E você não pode. Eu estou na coluna E, ó, coluna E12, ó, E12. Ah, tá. Você pode transpor para baixo ou para cima. Sim, eu só não posso transpor para cima da célula que já existe. Ok? Até porque na hora da fórmula, o que acontece? Eu estou fazendo referência de E5 a E7. Se eu já estou nessa célula, isso vai dar o que a gente chama de cálculo circular. Então, eu não posso fazer uma citação, uma fórmula da célula que eu já estou. Mas, mesmo assim, eu vejo uma dificuldade aqui. Eu posso iniciar, se você está com 10 ali no M, né? Eu posso iniciar com 10 no E, e para o F e para o G. Transpor dessa forma? Só um segundo, peraí, como é que é? Eu estou com 10 no E5. Isso. Daí você inicia a transposição e vai para o F e o G. O 10 continua no E. Pode? Pode. Era a situação que a Roberta queria fazer. Ela achava que tinha que ser do lado, não é que tem que. Pode ser para qualquer lugar que esteja vago, né? E que, digamos, não participe do intervalo original. Ah, então não pode. Então não pode iniciar no E. Tem que ser no F, exatamente. No F, no G e no H. Pode começar para outra coluna. Pode começar no E2, ó. E2 vai girar para cá, ó. Concorda? Sim, eu concordo com você. Lá eu entendi. Eu não entendi se pode no mesmo, em cima do 10 ali. Do 10, não. Em cima da célula. Iniciando aí. Ele não pode. Para ele repetir o 10? Não pode? Não. Tá. Beleza, matamos aqui. Entrou mais uma colega, Daniele. Tudo bom, Daniele? Já estamos na primeira. Fala aí, Daniele, diga. Levantou a mão sem querer? Pode falar. Está acompanhando? Bem, nós já vimos aí a nossa primeira função, tá? Que é a função transpor. Pessoal, a gente criou aí um evento para o dia 31, que é o quiz da virada, tá? Dia 31 de dezembro, às 19 horas, 5 questões de informática. Quem já vem realizando aí os quiz sabe como é que funciona, né? A gente transmite pelo Google Meet, né? E aí você participa em tempo real, respondendo cada questão. E aí, né? A ideia de você poder concorrer ao prêmio de até 300... Aqui dá 300 mil, tem que botar mais 3 ainda. Caramba, é 300 milhões. Mas como, se você tá louco, como é que você vai pagar 300 milhões? Veja, é que, na verdade, quem participar do quiz, né, o valor arrecadado ele vai ser convertido para a gente apostar na Mega Sena da virada. Então, esses 300 milhões é o prêmio da Mega Sena. Então, a gente vai estar concorrendo na forma de apostas, tá? E aí, claro, você está concorrendo ao prêmio em dinheiro e também está se preparando para o concurso da Polícia Civil.
Então, esse é o certo, vamos dizer assim, esse depende da gente. O outro depende da sorte, tá? Então, quem quiser participar, se inscreva até dia 31, meio-dia, se não me engano, mandei uma mensagem pro pessoal, tá? Que é para dar tempo de fechar bonitinho, ver quantos bilhetes a gente compra, né? Para poder participar. 19 horas é o quiz e 20 horas é a segunda oportunidade, que é o sorteio da Mega Sena, ok? E aí o primeiro lugar do quiz leva 50% do prêmio, o segundo leva 25% e o terceiro leva 15%. E o restante é dividido entre todos os participantes. Você pode ter sido o último, você vai dividir o prêmio restante, ok? Então, né, é a chance de todo mundo poder participar, todo mundo poder, né? Quem sabe é o dia que vai brilhar a sorte. Eu sempre falo, né? Eu não vou participar disso. Tudo bem, tudo bem. Duas coisas. Puxa vida, meu colega lá participou, eles ganharam e ele não está mais estudando para o concurso. Um concorrente a menos, né? Tudo bem. Mas ele não ganharam, mas ele participou e ele está mais preparado que eu, ele está vendo mais questões do que eu. Então, né? Não dê chance ao azar, né? Participe aí da nossa brincadeira dia 31, tá? Para a gente poder ver as questões de informática e, quem sabe, uma jogada de sorte aí também, né? Ganhar uma bolada aí final de ano, ok? Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Sinal. Determina o intervalo, determina o sinal de um número. Que intervalo? Determina o sinal de um número. Então, ele vai fornecer 1 se o número for positivo. Ele vai fornecer 0, se o número for 0. E menos 1 se o número for negativo. Então, o papel da função sinal é isso. Verificar o número em questão. Se for positivo, retorna 1. Se for negativo, traz 0, traz menos 1. E se for nulo, 0, ele vai trazer 0. Tá? Esse é o papel da função sinal. Um único argumento, que é o número ao qual você quer testar. E aí, né? Se esse número for 10, o resultado da função é 1. Se o número for menos 10, o resultado da função é menos 1. E se o número for 0, nulo, ele vai trazer como resultado 0. Legal. Olha aí, 2016. Banca UFCG. Sobre o LibreOffice, LibreOffice, analise as afirmativas abaixo. Cara, isso é a questão de assertiva. Então, no meio das assertivas, às vezes tem uma função que você não faz a menor ideia do para que serve. É claro, você vai trabalhar com as que você conhece. Vamos dar uma olhadinha? Você conhece a função arred? Arred arredonda. Um número para o valor mais próximo até a quantidade de dígito definida pelo usuário. Na verdade, o arred, ele trabalha a regra do arredondamento. Se o valor que vai ser cortado for maior ou igual a 5, ele arredonda para cima. Tá? Se o número a ser cortado for menor do que 5, ele arredonda para baixo. Ok? Nós temos outras funções, já vimos inclusive, que é arredondar para cima, arredondar para baixo, que aí não segue a regra do arredondamento. Mas o arred segue. Então, quando ele fala que vai arredondar para o valor mais próximo até uma quantidade de dígito definida, né? Esse mais próximo, não necessariamente. 12,4. Se eu pedir para arredondar com 0 decimais, ele vai matar e vai ficar 12. 12, ok? Então, esse mais próximo seria o arredondar para cima. Arredondar ponto para ponto cima. Então, 1 está errado. 1 está errado. Se 1 está errado, olha aqui. Mas o problema é que a maioria gostou do 1. Se a maioria gostou do 1, o cara já nem, né? Melou. Ele não vai achar mais a resposta. Vamos ver aqui a 2. A função sinal identifica se o... Marquei certo, né? Identifica
se um número fornecido como argumento é positivo ou negativo. Identifica, ele traz um valor, como 1, 0 ou menos 1. Tem uma terceira situação. A função aleatório retorna um número qualquer entre 0, 0 e 10. Na verdade, a função aleatório traz um valor entre 0 e 1, e não 0 e 10. 3 está errado. Vamos ver aqui o que houve aqui de erro aqui. Vamos lá. A função transpor apresenta como resultado a matriz transposta de uma matriz inserida como argumento. Foi a questão que a gente viu antes. O 4 está certo. Se o 4 está certo, ou é aqui, ou era aqui, ou era aqui. A 3 a gente acabou de ver que não. Risca. Sobrou 1 e 2. 1 e 2. O problema do sinal aqui, tá? Ele testa se é positivo ou negativo ou nulo. Eu diria que a banca considerou essa como correta. E a função arred arredonda o número para o valor mais próximo, até uma quantidade de dígitos definida pelo usuário, né? Então, veja, esse arred aqui, ele está estranho, A banca até considerou ele como certo, mas vamos pensar, ó, 12,48. Se eu pedir com uma decimal, vai cortar esse 8 e ele vai arredondar para 5. Se fosse 12,4, 12,44, com uma decimal, ele vai cortar aqui. E não vai arredondar, simplesmente vai cortar. Vai continuar sendo 12,4. Então, eu diria que uma questãozinha meio mal formulada, mas a banca deve ter considerado essa item 1 como correto. Tá? Vamos lá, vamos analisar novamente. A 4 é indiscutível, acabamos de ver. Apresenta como resultado a matriz transposta de uma matriz inserida como argumento. A 4 está certa. Risca. A função aleatória foi uma função que a gente já viu. Retorna um número entre 0 e 10. Não, entre 0 e 1. 0 e 1. Tá? Então ele vai trazer 0, alguma coisa, 0. É sempre um número fracionado. Ok? Então, a 3 está errada. Se a 3 está errada, a 4 está certa. Risca aqui. A única viável é a resposta à letra D. Mas a letra D, ela tem falha aqui, que podemos até relevar, né? Ela vai testar se um argumento é positivo ou negativo, ou nulo. E a ideia do arred, que dependendo da situação, não arredonda por mais próximo, não. Tá? Então, 1, 2 e 4. Resposta, letra D. Essa aqui ficou meio confusa, até por uma falha aí da banca. Vamos lá. Opa, clicou sem querer, tranquilo. A hora que levantou a mão, né? Pessoal, nessa outra função sinal, alguma pendência? Alguma dúvida? Meninas? Daniele? Quem tá aqui é Thaís. Thaís, né, Thaís? É você que tá aí. Sempre esqueço. A Thaísa é a outra, tá? Roberta e Salete. Thaís. Tá ok. Obrigado. Vamos lá. Vamos seguir, então. Deixa eu ver aqui. É fórmula. Verifica se há uma referência a uma célula que contenha uma fórmula e retorna verdadeiro ou falso. Ou seja, nessa referência eu vou indicar a célula. A célula que eu quero testar. Se essa célula é um número, é um texto, ela vai trazer falso.
Agora, se essa célula ela é fruto de um cálculo, é A1 mais A2, é B3 vezes B4, ela é fruto de um cálculo, ok? Ela vai trazer verdadeiro. Então, ela testa se o conteúdo daquela célula ele é um valor já informado diretamente, ou ele é fruto de algum tipo de função, fórmula, cálculo ou algo do tipo. O nome da função é fórmula. Engraçado, né? É fórmula com 2 acentos, né? Um é do e outro é do fórmula. E aí, no caso do calc, tem essa chatice, você tem que colocar os acentos. Dá uma olhada, vamos ver aqui, ó. 2017, FUMARC, Prefeitura de Pará de Minas. Analise a seguinte, afirmativa sobre a função disponível no Microsoft Excel versão português do Office 2013. Cara, de novo, o tal da função arred. Arredonda um número para cima, afastando-se do zero. De novo, aquela briga. Quem arredonda para cima é o arredondar ponto para ponto cima. É este. Então, vou continuar insistindo. Vamos ver se a FUMARC não foi tão flexível. A função arrumar remove os espaços de um texto, com exceção dos espaços simples entre as palavras. Então, às vezes, quando você importa, copia algo, né? Eu posso usar a função arrumar para remover espaços em excesso. Eu trouxe aí uma lista de nomes. E aí, entre o nome e o sobrenome da pessoa, sem querer, alguém digitou 2 espaços em branco. Como é que eu faço isso? Usando a função arrumar, que nós já vimos aqui também. Ok? Correto. Então, 2 dando certo. 2 dando certo. 2 dando certo. 1 dando errado. 1 dando errado. Né? Vamos ver aqui, a 3. A função é fórmula, verifica se uma referência é uma célula que contém uma fórmula e retorna verdadeiro. Ou falso, caso não contenha, né? Caso não contenha. Então, 2 e 3. Resposta, letra B de bola. Ok? Então, nós já vimos várias dessas funções de teste. É lógico, é num, é fórmula, é não disp, né, para ver se é não disponível, tá? Então, nós já vimos vários tipos de funções fazendo esse teste quanto ao conteúdo de uma célula. Legal? Nossa função número 3, né? 3, na verdade, 3 é aqui a lista, né? Nossa função 83. Vamos para lá, vamos para a próxima. Função 84. Este texto. Este de extrai. Retorna um número específico de caracteres a partir de uma sequência de caracteres de texto, iniciando na posição que você especificar, com base no número de caracteres que você especificar. Então, eu vou informar o texto, a posição inicial, e a partir daí, quantos caracteres eu quero extrair. Ok? Então, vamos pensar aqui, ó. O texto é Márcio. O texto é Márcio. Se eu informar, sei lá, a célula que está esse texto, A1, faz de conta. O número inicial, 2. E eu quero trazer 3 caracteres, então a partir, primeira posição, a partir da segunda posição, ele vai trazer os 3 caracteres. Então, vejam, o número inicial é a posição do primeiro caractere que você quer extrair. Qual é o primeiro caractere? 2, é esse. Número de caracteres, o número de caracteres que você quer extrair. 3. 1, 2, 3. Então, o resultado dessa função vai ser arc. Ok? Vamos dar uma olhada. Vamos lá. 2017, Consupla. Câmara de Nova Friburgo. Adjunto legislativo. Na ferramenta do Excel, configuração padrão, a função este texto,
é utilizada para retornar os caracteres do meio de uma sequência de caracteres de texto, né? Então, de um conteúdo, ele extrai lá uma certa quantidade de caracteres, tendo a posição e o comprimento especificado. São parâmetros desta função, exceto eu tenho que informar o texto original, eu tenho que informar em que posição eu começo a extração e quantos caracteres. Então, o texto, sim. O número inicial, sim. A quantidade de caracteres, sim. Mas eu não preciso informar o número final. Porque o número final é o início e a partir dali, quantos caracteres para frente. Então, esse argumento não existe. Volta lá, volta lá. É texto, número inicial e número de caracteres. Eu não preciso informar aqui, ó, 2, 3, 5, posição final 5. Não. Se a partir do 2 eu quero trazer 3, ele vai trazer o 3, perdão, o 2, o 3 e o 4. Tá? Então não preciso informar qual seria a posição final. Não. Beleza. Mais uma função, a função este texto. Extrair de um conteúdo, tá? Uma certa quantidade de caracteres. Perguntou. Até aqui. Dúvidas? Meninas? Né? Daniela, Thaís, Roberta e Salete, tudo ok? Tudo ok. Vamos para a última, então. Vamos para a última. Nossa última função, a função 85, é a função teto. Teto. Retorna um número que é arredondado para o inteiro mais próximo ou para o múltiplo mais próximo de significância. Independente do sinal de número, um valor será arredondado. No entanto, se o número ou significância for zero, zero será retornado. Bem, então eu vou informar um certo número, ok? E eu vou indicar aqui essa referência, esse múltiplo. Se eu não informar o múltiplo, ele vai entender que esse múltiplo é 1. E aí eu diria que fica até meio bobo. Porque um número, sendo que o seu múltiplo é 1, ele vai trazer como resultado o próximo. Não entendi, professor. Teto. Vamos colocar aqui 10. 10. E vamos colocar aqui a ideia do múltiplo, tá? 4. Quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 12. Veja, então, qual é o próximo, né? O próximo inteiro, tá? O próximo inteiro. Do 10 é o 12. É o 12. Ele vai trazer como resultado 12. Agora, é óbvio, se aqui, ao invés do 4, ou a pessoa informasse 1, ou não informasse, é 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então, o próximo do 10 seria o 11. O próximo de qualquer número é o número seguinte. Então, né, ficaria meio bobo não informar aqui essa significância ou informar a significância, esse múltiplo, como 1. Ok? Vamos dar uma olhada aqui na questão. Banca, FCC. São Paulo Previdência, técnico em gestão previdenciária. Ó, FCC, né, para quem está pensando em estudar para o INSS, ela que tem fez, acho que no último concurso, né, foi a FCC, ok? No Excel, em português, se a célula A1 contém o valor 120, e a célula B1 contém o valor 100. Então é isso que ele está pedindo. O teto, é 100, perdão. O teto de
a partir do 120, os múltiplos de 100. Quem são os múltiplos de 100? 100, 200, 300. Como eu já estou partindo do 120 para frente, quem é o próximo? É o 200. É o 200. Ok? Então, 1.200 como se fosse multiplicar. Não, tem nada a ver, tem nada a ver. Tá? Então, a ideia é pega o valor inicial, o valor de origem, identifica aqui qual foi o múltiplo que ele te deu, ok? E veja qual é esse múltiplo mais próximo. Sempre o valor seguinte. Por exemplo, se aqui fosse 100, ó. Se aqui fosse 100. Não poderia ser o próprio 100? Não, é sempre o seguinte. Sempre o seguinte. Lembra da ideia do 1. 1, então não vai ser o 100, vai ser o 101. É sempre o seguinte. Pensando nesta referência, pensando nessa que eles chamam de significância, ok? O múltiplo para o qual o valor será arredondado. Se a significância for omitida, tá, aí o valor da significância é 1. Aí pega o valor seguinte. Então aqui para nós, volta aqui. Resposta letra B, 200. 200. É a função teto. Por incrível que pareça, essa função teto, pesquisando, você até acha várias questões cobrando ela. Cara, é uma função assim meio estranha, né? Mas em prova já foi cobrada. Claro, quando eu falo várias vezes, 5, 6, 10 vezes, diferente de uma função soma, média, que é cobrada milhares de vezes, né? Eu estou falando de aqui, no máximo aí uma dezena, 10. Mas também não é uma função tão, digamos assim, né? Sem sentido. Nunca caiu. Ou se caiu, caiu uma vez só. Não custa a gente comentar. Tanto é que foi a nossa função de número 85, a função teto. Fechamos a nossa lista de funções de hoje. Nossa próxima aula, terça-feira que vem, da 86 a 90. Estamos chegando no final, hein? Tem mais 15 funções para terminar esse nosso pacote. Ok? Se alguém tiver alguma função legal para discutir, manda para nós. Passou rápido, né, professor? Eita, né? Quando a gente criou o evento, pô, 20. Parecia tão Meu longe. Deus, isso aí vai demorar muito. Né? Voou. Voou mesmo, realmente. Tá? E aí, quem está se preparando para a Polícia Civil, lembra que faltam 50 e poucos dias. Isso voa. Isso vai rápido. Vai rápido. Verdade. Então, Boa noite, então. Aguardo vocês dia 31, quem vai participar lá do quiz da virada, tá? E aos demais, desejo já um feliz ano novo. Que 2021 seja feliz ano novo. Muito melhor aí para todos nós, ok? Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo para todos. Tchau. Até mais. Tchau.